Bom, você deve estar se perguntando o que que essa história de bebê reborn tem a ver com esse canal. Contar algumas histórias, porque aparentemente não tem, mas tem. De brincadeira, alguns membros do nosso clube aqui, do Clube de Fora para Dentro, eles escreveram lá no nosso grupo fechado do WhatsApp a respeito disso. Não, tem que falar sobre bebê reborn, etc. Porque é uma coisa que está sendo muito falado no Brasil. Curiosamente, eu vou falar sobre o clube de membros na sequência, segura aí. Curiosamente, no vídeo de ontem ou de ontem, enfim, algumas pessoas falaram: avisa o Kika que o assunto da moda aqui é o bebê reborn. E o pior é que tem a ver. Tem a ver, e eu vou explicar por quê. Na verdade, é muito mais interessante do que vocês imaginam e tem muito a ver sobre morar fora do Brasil. Bom, começar do começo. Primeiramente, essa história do bebê reborn não é uma coisa brasileira, não começou no Brasil. Tá? Esse movimento é um movimento que começou nos Estados Unidos e na Inglaterra, com colecionadores desenvolvendo bonecos no geral, imagens, brinquedos ultra realistas. Aqueles que realmente se parecem com pessoas. No passar, com o desenvolvimento das tecnologias e com o aperfeiçoamento das técnicas, os bebês começaram a ficar cada vez mais parecidos com um bebê de verdade. E começaram a ser usados de maneira terapêutica. É claro, de uma maneira muito simbólica. Tá? Particularmente em mulheres que perderam crianças muito, muito jovens. Né? Luto perinatal, que é chamado, né? Crianças recém-nascidos. E esse tipo de terapia não é muito difundida, mas existe. Tá? Bom, e aí que começa um caso interessante, um caso que a gente precisa mergulhar. Antes de eu mergulhar, aí sim eu vou fazer o agradecimento às pessoas que são membros aqui do clube, que ajudam o canal, ajudam no desenvolvimento do canal, e a maneira diferente de fazê-lo. Inclusive, uma das pessoas que entrou em contato perguntando sobre isso. Existe bebê reborn fora do Brasil? Então a gente está respondendo uma das perguntas que nos foram feitas aqui através das nossas fontes aqui de ajuda, né? Você pode ajudar o canal de maneiras diferentes. Você pode se tornar um Patreon aqui no canal. Se você estiver dentro do Brasil, você pode usar o livepix.gg de fora para dentro. Você pode, se você estiver fora do Brasil ou dentro do Brasil, você pode usar o buymeacoffee.com de fora para dentro. Ou se você estiver no Brasil, você pode fazer um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com, mandando pergunta, mandando pauta. Você pode virar membro aqui do canal, você pode virar membro do canal aqui também usando o YouTube, tá aqui embaixo, ó. Seja membro, tem lá, se torne membro, você se torna membro. Se tornando membro, em qualquer uma dessas plataformas, você tem acesso ao nosso grupo fechado do WhatsApp, onde brasileiros do mundo inteiro trocam informações a respeito de morar fora do Brasil, viagens, oportunidades, salário, visto, enfim. São brasileiros do mundo inteiro trocando ideias a respeito desse processo complexo, desafiador que é morar fora do Brasil. E, sobretudo, também sugerem pautas, como a pauta do bebê reborn. Bom, como eu havia dito, isso não é uma questão brasileira. Não é. Isso, na verdade, é um fenômeno europeu, é um fenômeno europeu, americano, anglo-saxão, digamos assim. É um movimento que começou com colecionadores e depois migrou para a terapia. Mas aí, tentando compreender por que que esse bebê reborn ganhou tanta força no Brasil, eu acabei cruzando alguns artigos que falavam sobre isso. Primeiro, comentando sobre o papel psicológico, né, do psicólogo hospitalar no cuidado da mulher em processo de luto perinatal. É um artigo científico no jornal Research Society and Development. A autora principal é a Luana Lohane de Vasconcelos Santos, mas tem uma série de outros autores. E nesse artigo ela fala sobre a importância e também sugere a falta de apoio no Brasil para esse tipo de situação, essa situação específica de luto perinatal, que é uma coisa muito pouco divulgada e muito pouco disseminada no Brasil, uma coisa rara, inclusive. Também, também falando sobre isso, num outro artigo, cujo título é Percepção sobre o Cuidado à Perda Gestacional, Estudos Qualitativos com Casais Brasileiros, onde foi feita uma pesquisa com casais brasileiros que perderam filhos e falando sobre o suporte. E a esmagadora maioria das pessoas fala, desses casais, sugerem nesse estudo que não há um auxílio muito forte para essa questão, um auxílio psicológico, o suporte emocional para famílias que perderam crianças
muito cedo. Bom, e aí que começa a nossa discussão. Olha só o que acontece. Nesse artigo aqui da Jus Brasil, a Patrícia Negreiros, ela faz o seguinte comentário: bebês reborns e o vínculo perinatal simbólico. E aqui ela fala sobre isso, ela conecta essas duas coisas, ela conecta a falta de apoio e a função do bebê reborn como terapia. Eu estou resumindo bastante o que ela disse. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: no Brasil, olha só o que acontece. Por não haver essas estruturas de suporte muito bem desenvolvidas, como foram sugeridas aqui nos artigos, existe um movimento de alguém, qualquer pessoa, que usa o bebê reborn como suporte emocional. E isso viraliza absurdamente e deixa de ser uma coisa de terapia e se torna uma coisa que precisa de terapia para resolver, porque vai ao exagero. As pessoas tomam para si próprias a terapia, o apoio psicológico, que é feito raramente. O bebê reborn, a boneca, como suporte emocional, é usado muito raramente e é disseminado no Brasil violentamente. Isso não é único. O Brasil tem uma característica muito peculiar, que eu, pelo menos morando fora do Brasil, não só aqui na Nova Zelândia, mas quando morei na Dinamarca, quando morei no Canadá, enfim, morando fora do Brasil, na Austrália, no geral, a gente não vê essa disseminação, essas modas fugazes que acontecem muito no Brasil. Talvez aconteça em outros países em desenvolvimento também, eu não sei dizer. Mas no Brasil é uma coisa muito louca. Por exemplo, o bebê reborn, ele surge, ganha um espaço gigantesco na mídia, nas redes sociais, ocupa os noticiários, estamos gravando um vídeo a respeito disso, e depois desaparece completamente. Mas não é só isso, é uma marca de copo específica que vira associada a uma determinada classe social e todo mundo precisa ter e vira objeto de consumo, é uma caixinha de som, é uma determinada marca. Essa disseminação muito exagerada de coisas muito superficiais é algo muito comum no Brasil. E o bebê reborn é uma situação como essa. Não surgiu no Brasil, existe em outros países, mas como não há o suporte, alguém conseguiu algum espaço em alguma rede social, possivelmente, falando sobre isso. As outras pessoas começam a copiar de maneira viral, orgânica mesmo, e é disseminado loucamente. E as pessoas só falam nisso por um período de tempo muito curto e depois desaparece e não se fala mais nisso. Não é só o bebê reborn, como eu falei, são outros produtos, são gírias, são palavras, é uma coisa muito louca. Muito louca. E eu morando fora do Brasil, toda vez que surge um assunto como esse, um assunto tão polêmico, tão rápido, eu fico meio perdido. Eu não consigo entender direito. Eu me lembro uma vez, talvez eu não lembre os detalhes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Vão se lembrar melhor do que eu, vocês, particularmente vocês que estão no Brasil ou que estavam no Brasil na época. Que falava, era alguém que foi entrevistado e que falou, não sei o quê, e Marisa que mora no Canadá. Ou alguma coisa similar, vocês sabem do que eu estou falando. Por semanas eu não entendia o que era aquilo. Tá? Eu não ficava correndo atrás de rede social para saber o que era. E as pessoas, às vezes, quando falavam comigo, faziam essa brincadeira, eu falava, o que será isso? Tal. Talvez semanas eu esteja exagerando, mas alguns dias eu fiquei meio perdido com relação a isso. Essa disseminação absurda e todo mundo fala sobre isso e depois desaparece. Há uma facilidade muito grande de propagação de coisas superficiais e que pegam numa camada muito grande das pessoas, de pessoas. E eu não tenho essa mesma percepção em nenhum dos países onde eu morei. Vide Canadá, vide Dinamarca, Austrália e aqui a Nova Zelândia. Os países que eu morei por um longo período de tempo. Não vi essa disseminação fácil de produtos, de marcas, de gírias, de manias. E nesse vídeo aqui eu não estou querendo simplesmente destruir o uso do Baby Reborn, muito pelo contrário. Entendo que há sim uma utilidade terapêutica, mas lendo a respeito disso, lendo nesses artigos, lendo aí a matéria da Patrícia Negreiros, fica muito claro que estamos diante de mais um grande exagero, né?
Um grande exagero. E é claro que tem os limites, mesmo para uso terapêutico. Você não pode simplesmente ir a um pronto-socorro porque você está com um problema psicológico usando aquela criança como muleta para o seu tratamento. Justo, não tenho capacidade de dizer se está certo ou errado, mas eu tenho capacidade de dizer que, a partir do momento que você tirar um médico da luta diária do pronto-socorro para atender uma boneca, você está fazendo com que alguém não seja atendido. Alguém de verdade que está lá com o braço pendurado. Isso está errado. Não consigo discutir, entrar nessa discussão. Então, esses exageros se tornam muito comuns no Brasil. Muito comuns. E é claro, né, o espaço que isso ganha, a relevância que isso ganha nas redes sociais, em todos os lugares, é impressionante. Impressionante. E sim, vou responder a pergunta, né, do começo aqui do vídeo, na descrição desse vídeo. Existe bebê reborn fora do Brasil? Existe. Existe como está vendo no Brasil hoje? Não. Fabrício, por que você está gravando esse vídeo? Por 3 razões. Os membros comentaram, alguém mandou um pix pra gente pedindo para falarmos sobre isso, perguntando se existia. E terceiro, eu assisti as notícias aqui na Nova Zelândia e, na verdade assisti não, ouvi as notícias aqui na Rádio Nacional e isso estava sendo comentado aqui na Nova Zelândia sobre o que está acontecendo no Brasil. É claro, com chacota, né? Mas tudo bem, eu não acho que valha a chacota, vale o questionamento mais profundo para tentarmos entender por quê. E uma promessa aqui nesse canal, eu vou tentar descobrir isso, porque é uma coisa, não que me incomoda, mas que desperta curiosidade. Na verdade, me incomoda um pouco quando, por exemplo, há exageros. Quando é uma gíria qualquer, isso não tem nenhuma importância, mas quando há um exagero da retirada de um médico da linha de frente num pronto-socorro, ou uma marca que se dissemina muito rapidamente e é vinculado com um produto de consumo e desejo por toda a população. Ó, esse aqui é o copo tal, esse aqui é a camiseta tal. Então isso me incomoda, sim, e eu vou tentar descobrir por que essas coisas fugazes, elas se espalham assim no Brasil com tanta facilidade, e eu não vejo isso acontecendo, pelo menos nos países onde eu morei. É muito importante agora nesse vídeo que você escreva o seu comentário aqui. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Primeiro sobre o bebê reborn. Eu também quero saber o que você pensa sobre essa facilidade dessa disseminação de coisas superficiais no Brasil. É uma impressão errada minha? É uma impressão correta? Por que isso acontece? Eu vou pesquisar isso nas próximas semanas. Antes de você sair, considere a possibilidade de patrocinar o nosso canal. Dê uma força aqui pra gente. A maneira diferente de fazê-lo, você pode fazer através do Pix, fazendo aqui um Pix pra gente no superpixfc@gmail.com. Se você estiver fora do Brasil e quiser ajudar, entra lá no buymeacoffee.com/, de fora pra dentro. Tá aqui na descrição todos os links também. Ou se você estiver no Brasil, livepix.gg/, de fora pra dentro. Você pode virar membro aqui do canal. Aqui embaixo no botão seja membro do YouTube. Particularmente se você estiver no desktop. Se você estiver no iPhone, esse botão não aparece, tá bom? Mas entra aqui, ó. Você pode entrar, fazer parte do grupo, você pode marcar uma hora pra gente conversar, se você tiver alguma dúvida sobre morar fora do Brasil, enfim, estou à disposição e os canais você encontra aqui, tá bom? Grande abraço, deixe seu comentário, deixe seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e a gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro. Grande abraço, até a próxima.